O nosso tópico agora é a introdução já da parte da apometria aplicada. Essa questão dos pulsos magnéticos e da contagem é algo que fica muito confuso às vezes e precisa ser muito bem cuidado e entendido. Vamos a ele. Em todos os trabalhos apométricos, observamos invariavelmente a manipulação de porções dessa matéria-prima que nós encontramos à nossa disposição no repositório infinito para criar estruturas de apoio, de proteção ou mesmo utilidades como roupas e outros acessórios. Ora, é o exercício daquilo que a gente vinha falando no estudo da energia mental, da força mental. Até mesmo a alimentação pode ser oferecida aos desencarnados que ainda passam por necessidades vinculadas ao plano material por causa das fixações mentais ainda materializadas. O que acontece aqui? Veja, o indivíduo desencarna, mas para ele continua vivendo, ele não tem noção de que perdeu o corpo físico, às vezes, por desconhecimento, por vários fatores, pelo modo como aconteceu o desencarne, e ele continua tendo, embora esteja no plano astral, um corpo semimaterial que precisa de uma certa nutrição. Só que ele não sabe como fazer isso. Então, por vezes, ele tem fome, ele tem sede, ele reclama quando chega de ferimentos, ele reclama que está com as roupas rasgadas, ele reclama que ninguém o atende porque ele pensa que está ainda no plano material, às vezes se aproxima dos encarnados, os encarnados que não conseguem enxergá-lo, não conseguem respondê-lo, isso dá uma angústia. Tem uma série de problemas. Então, o que a gente faz? A gente utiliza esse conhecimento para oferecer a ele um conforto, para depois a gente poder trabalhar. Isso nós vamos ver bem detalhadamente aqui neste caso. Podemos cuidar de ferimentos, reconstruir membros e realizar uma série de operações consideradas complexas à primeira vista. O maior erro nesse ponto dos que estudam a apometria é acreditar que o processo se resume a fazer contagem e estalar dedos. O exemplo anterior que nós mostramos, que aconteceu no plano astral, mostra que não é só fazer contagem e estalar dedos, é preciso a utilização consciente, metódica e disciplinada das energias mentais. Embora a energia disponível seja extremamente maleável, ela aglutina-se obedecendo a uma vontade firme e experimentada. Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, quanto mais você utilizar de maneira constante, harmoniosa, mais treinada será a sua vontade. Mais rápido você vai conseguir realizar as tarefas. E isso pode ser alcançado por todos. Não tem ninguém que tenha um poder um pouco maior que o outro. Aqui, entre os encarnados, as pessoas que têm algum problema de deficiência de processamento mental, que não conseguem focar, que têm alguns distúrbios, têm mais trabalho que os outros para poder realizar. Observe, tem mais trabalho que os outros, precisam de mais esforço, mas são capazes de fazer. Essa aglutinação acontece, conforme vimos no tópico anterior, de forma gradativa. E o uso da contagem cadencia a emissão dos pulsos magnéticos que vão criando os segmentos daquilo que se deseja criar, a um ritmo, a uma cadência, principalmente quando nós tratamos de uma criação feita coletivamente. Quando nós estamos trabalhando em grupo,
um coordenador contando imprime o mesmo ritmo para todos. É como se fosse o maestro de uma orquestra regendo os instrumentos e no final você tem a música completa. Cada instrumento faz a sua parte, cada instrumento tem a sua função, tem o seu grupo de notas em determinadas condições. Então a contagem aqui funciona assim. É uma coordenação para que todos realizem a projeção mental e criem o que é necessário. Mesmo assim, com essa contagem, muitas pessoas se assustam com a rapidez com que conseguimos realizar essas criações. Às vezes, contando até 3, contando até 5, contando até 7, você tem uma estrutura complexa formada dentro do campo do trabalho. Em determinado ponto do seu livro, Lacerda escreve o seguinte: em poucos segundos, máximo de 15, que é a experiência dele, reconstituímos um braço ou membro que tenha sido amputado em acidente ou por outra causa, e do qual o paciente desencarnado ainda sofre dores atrozes. Ao fim da contagem, em que mentalizamos fortemente a reconstrução da parte lesada, pedimos ao espírito que a apalpe. Ele ainda está conectado nas questões materiais, lembre-se. Para a surpresa dele, o membro encontra-se no lugar e perfeitamente são. Já tivemos a oportunidade de experimentar isso pessoalmente várias vezes. É surpreendente a reação que esses desencarnados, ainda em fase de desconhecimento da sua condição, têm quando você consegue reconstituir um membro, quando você consegue sanar uma ferida, quando você consegue trocar as roupas dele, quando você consegue fornecer ele um alimento. É muito gratificante ver a expressão, o alívio que esses seres sentem. Concordamos com Lacerda quando ele afirma que reside aí um dos pontos altos da apometria. Tanto como ele, temos obtido surpreendentes efeitos, né, ao longo de mais de 20 anos de prática apométrica. Não existe mistério nessa forma de operar, não é um conteúdo velado, não é uma coisa restrita a seres iniciados. Logo, não é motivo de nenhum destaque a gente fazer isso. E nem deveria haver. A contagem cadencia o fluxo dos impulsos ou pulsos energéticos e não a mística em torno de nenhum número. Tem que contar até 7. Tem que contar até 12. Tem que contar até 33. Não existe isso. Você conta o suficiente para concluir o trabalho. Nem o tom de voz. Você não precisa se concentrar e se compenetrar e falar em tom cavernoso, envolvente, e nem fazer gestos mirabolantes. Não é isso. É aqui, é a vontade, é o pulso. Geralmente a gente conta em voz alta porque o trabalho é feito em conjunto e aí todos vão na mesma cadência. O que não pode ocorrer de forma nenhuma é a banalização e a simplificação rasteira de um processo que exige, como nós falamos, foco, concentração, vontade, conhecimento e benevolência, ou seja, tem que estar integralmente voltado para produzir o bem, para produzir o conforto, para produzir o acolhimento, o atendimento adequado, carinhoso, amoroso, como nós costumamos dizer, àqueles que estão necessitados. Isso nós já vimos nas instruções sobre magnetismo humano terapêutico, que faz parte desse curso lá no Fundamentos. Tanto para o curso específico de apometria,
como para a nossa comunidade de terapeutas em ação. Está lá nos fundamentos. Pode voltar lá e recordar quantas vezes quiser, para que entre na estrutura de pensamento e no contexto da realização dos trabalhos. Tudo o que ocorre obedece a leis bem definidas. Nós vamos tratar dessas leis em momento oportuno mais adiante, das chamadas leis da apometria, mas antes nós precisamos construir o arcabouço, a base desse trabalho. Não podemos começar a construção de uma casa pelo telhado. Primeiro o alicerce.